paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem com base no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, verso de 1 a 12. Os irmãos confiram o texto à parte. O título da mensagem é Quando a culpa esmaga. Quando a culpa esmaga. Essa pergunta aqui é uma das mais sérias que se pode fazer acerca da culpa humana e é um dos problemas mais sérios que o ser humano tem para resolver neste mundo. É o problema de seu desencontro, da sua consciência latejante, da sua alma gritante e constantemente atormentada por culpas fantasmas, temores, inimizades em relação à divindade, em relação ao Criador, em relação a Deus. Um dos problemas que a gente tem que resolver é esse. Tem a ver com problemas interiores, com esse desconforto enorme, com esse desassossego, com essa sensação enorme de débito, de dívida que as pessoas, e sobretudo essa dívida para com a vida, para com Deus, para com a verdade, para com o que é bom, para com aquilo que é justo e certo, para com o próximo, para com o outro. É em razão disso que as pessoas sofrem muitíssimo. A pergunta que esses homens fazem aqui no texto é extremamente pertinente de um lado. De um outro, ela levanta uma questão. De um outro, ela traz uma resposta. Quem é que pode perdoar pecados, senão um só que é Deus? De um lado, a pergunta deles carregava uma verdade. Só Deus pode perdoar pecados, ninguém mais. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho, a filha podem desculpar você. Podem dizer, está tudo bem, está certo. Agora, ninguém cancela o débito humano na contabilidade do universo, a não ser o Criador. Ninguém pode perdoar pecados, senão Deus. Por outro lado, eles estavam errados, porque eles estavam confrontando Jesus, dizendo, quem é esse que diz que pode perdoar pecados? Ninguém pode perdoar pecados, senão um só que é Deus. Eles estavam redondamente errados, porque Jesus Cristo é Deus. Eles não sabiam, por isso Jesus podia perdoar pecados. A primícia estava certa, só Deus pode perdoar pecados. A aplicação do princípio que estava errado, porque aquele que estava ali, com 1 metro e alguma coisa diante deles, com cabelos castanhos, com olhos castanhos, pele com algum cheiro, roupas com alguma forma, era Deus, é Deus feito gente, Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Esse podia perdoar pecados. Esse pode perdoar pecados. A pergunta que vejo toda hora, um bocado de gente fazendo para si mesma, tem muito a ver com esse fato. Por que só Deus pode perdoar pecados? Porque a gente não pode encontrar outro caminho, encontrar outro mecanismo, sem que a gente tenha que buscar essa solução final só em Deus.
tão em Deus, tão ultimamente, tão abstrata, a gente não sabe talvez como chegar lá, se consegue, se não consegue, se encontrará. Será que a religião não pode dar um jeito de perdoar pecados? Muitos pensam que a religião perdoa pecados. Será que a religião não pode encontrar um jeito de perdoar pecados? Chegou-se a um ponto na Idade Média que a religião convenceu os seres humanos de tal maneira que ela tinha prerrogativa divina para perdoar pecados, que eles começavam a buscar nos papas e nos líderes o perdão. A verdade, o perdão, a igreja passou a vender perdão. Sujeito ia lá e comprava o perdão, comprava a salvação, comprava a anistia espiritual, comprava alguma coisa. Hoje em dia a gente vê o mesmo mecanismo sendo posto em prática de outras formas. A gente continua vendo os líderes espirituais nessas práticas cruéis. A gente continua oferecendo animais, a derramar sangue, a buscar algum tipo de propiciação, de cobertura para a sua culpa e algo mais sofisticado. Ao invés de recorrer ao mecanismo religioso correto, recorrem, por exemplo, a uma instituição de projetarem suas dívidas, a sua própria culpa e o seu peso em alguém com quem eles possam compartilhar, dividir aquilo e descobrir que pode compartilhar uma parte daquilo com o pai, com a mãe, com o marido opressor, com a mulher iracunda ou com a sociedade hostil. Enfim, a tentativa de dividir, de tirar a carga um pouquinho de cima, mas as coisas continuam latejante, incomodando, perturbando, angustiando o coração. Por causa de sentimentos, a gente vê pessoas que se mergulham em situações mais adversas. Tem gente que se torna socialmente comprometida com o sentimento de culpa. Querem fazer alguma coisa para aliviar. Deixa eu tiro o piolho da cabeça de alguém. Deixa eu ver se tampo a ferida. Deixa eu ver se levanto alguém. E vai tentando de alguma forma buscar um alívio. Esse desespero esmagador que achata a alma humana. Às vezes a gente vê pessoas entrando e adentrando por caminhos obscuros e estranhos por causa da culpa. Não conseguem ter paz. Vivem atormentadas, bebem, drogam, se vê arrebentadas, feridas por causa da culpa, do pecado, e tenta comprar o perdão em vão. Às vezes, por causa de alguma culpa da área sexual, a pessoa se aprofunda na prostituição como forma de golpear esse peso de uma forma mais profunda. Eu não sei qual é a sua situação, mas a gente discorre todos os dias e descobre todos os dias pessoas cheias de problema, mesmo no meio daqueles que se dizem filhos de Deus. Há uma quantidade enorme de gente achatadas, até porque parece que ultimamente a mensagem da graça não vem sendo mais pregada entre nós. Parece que a mensagem da cruz não vem sendo aplicada nos nossos dias. A mensagem da cruz de Cristo não tem sido exaltada em nosso meio. Tem se falado muito no sangue de Jesus como um elemento quase mágico.
apenas para libertar da opressão do diabo. Mas as pessoas não têm feito reflexão profunda sobre o sangue de Cristo, que se relaciona ao fato de que Jesus derramou o seu sangue por propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para cobrir a nossa culpa e cancelar o nosso débito diante de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem o derramamento do sangue de Cristo, não tem como a nossa culpa, a nossa vergonha ser encoberta diante dos olhos do Criador. É somente mediante a cobertura e a validez proporcionada pelo sangue de Cristo que não temos culpa diante do olhar fulminante e penetrante daquele que vê todas as coisas, daquele que sonda alma, espírito, juntas e medulas. Quem é que pode perdoar pecado, senão um só, que é Deus? Só Ele. 3 razões para Deus perdoar nossos pecados. E por que 3 razões básicas? Só Ele pode perdoar pecados. Primeiro lugar, porque Deus é o único de fato ofendido. Quando você comete aquele pecado contra a esposa, atraindo, contra o filho, magoando, contra qualquer pessoa da sociedade, o maior ofendido com o seu pecado é o próprio Deus. Por isso é que ele perdoa. Porque o maior ofendido, o único ofendido é Deus. Deus é o único de fato ofendido pelo pecado. Mesmo quando eu peco contra o meu próximo, peco contra a minha esposa, peco contra o meu filho, quando peco contra alguém, seu marido, sua esposa, quando peca, está ofendendo diretamente a Deus. Aquele que contacta conosco, nossa relação, nas mais diversas áreas, mesmo quando o pecado é contra o próximo, ele é radicalmente ofendido, fielmente ofendido. Quando eu ofendo o próximo, ofendo também a homens, a seres humanos que eu também ofendo. Quem é o ofendido é o Criador. Ele é ofendido em relação a um e em relação a outro, em relação a mim mesmo. Não há vítima neste mundo. As pessoas são vítimas de uma certa situação, mas não são vítimas absolutas da vida em relação a alguém ou em relação a alguma coisa que foram algozes. Só Deus lá no fundo, sim, de tudo é o único e de fato realmente ofendido. Porque só Deus de fato é o único que não se ofende com ninguém. Só Deus de fato é o único que lá no fundo não se ofende com ninguém. Segundo lugar, porque Deus é o único que tem poder para esquecer. Muitas vezes você esquece quantas coisas boas uma pessoa faz para você, quantas portas uma pessoa já abriu para você, mas por um descuido, se ela falou alguma coisa ou se fechou uma porta para você, você não esquece. Você se magoa tanto contra aquela pessoa que não esquece aquilo nunca mais. O que atrapalha muito o relacionamento, muitas amizades, são aquelas pequeninas coisas que nós não perdoamos, que nós não esquecemos, e que vira e mexe, temos a infelicidade
de colocar o dedo na ferida, de lembrar, olha, você me fez isso, você me fez aquilo. Não temos assim o dom divino de passar a borracha, de esquecer, de jogar no lixo, de colocar no desuso, de colocar no esquecimento. Deus é o único que tem poder para esquecer. Deus é o único com poder para esquecer. A gente faz uma força enorme para esquecer, porque tem que lembrar. Queria tanto que isso nunca tivesse acontecido. Gostaria demais de poder lavar essa memória, esse tempo, essa semana, esse dia, esse episódio, esse sentimento, essa imagem, mas não consigo. Ele é o único que tem poder para esquecer. Ele é o único que pode fazer essa amnésia coletiva incidir sobre ele mesmo. Ele tem esse poder de se auto-instituir a amnésia nele mesmo. O episódio mais leve ou mais profundo ou mais impactante, ele vai esquecer. A consciência do episódio na memória dele vai ser riscada, vai ser apagada, porque Deus é o único que tem poder para esquecer. Tem o poder de estranhamente saber de tudo e de deixar de saber aquilo que ele sabe contra nós. De maneira que ele continua a saber de tudo, mas sem saber mais da minha culpa em relação àquilo que ele quer saber. Ele simplesmente, sabendo de todas as coisas, ele passa uma borracha e mesmo sabendo não sabe mais da minha culpa, porque ele tem o poder de esquecer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dos meus pecados ele já não mais se lembra. Interessantíssimo isso. Profundo. Aquele que sabe de todas as coisas antes que aconteça. Aquele que tem uma memória de chamar cada estrela pelo seu nome. De saber quantos grãos de areia tem em todas as praias do mundo e em cada praia do mundo. De saber quantas gotas d'água tem em cada oceano. Ele é capaz de esquecer dos meus pecados. Ele já não se lembra mais. Terceiro lugar. Porque Deus é o único, de fato, com vontade de perdoar. Deus tem esse dom, tem essa vontade, de fato, de perdoar os nossos pecados. De fato, o Eterno é o único com vontade de perdoar. A gente encontra um pouco de gente que diz perdoar, perdoei, está perdoado. Que mesmo que conseguisse esquecer, não tem vontade alguma de esquecer. Lá no fundo, ele não quer esquecer de nada. Lá no fundo a gente tem que ter aquele trunfo, aquele alibizinho. A gente até esquece por um tempo, deixa de lado, administra, guarda aquilo como um último recurso, como uma reserva, como a última cartada se necessário for, como a arma secreta. Às vezes, 20 anos depois, a gente puxa aquela espada,
aquela espada afiada que estava guardada no coração por 5, 10, 15, 20, 30 anos, guardada, estava ali, ninguém sabia, estava guardada no coração e que foi tirada do coração e desferida cruelmente contra outra pessoa. Porque não esquecemos, guardamos aquela lembrança por tanto tempo, guardamos aquela espada afiada, aquele trunfo, aquela vontade de dar o troco, aquela vontade de jogar na cara. Quantas vezes uma esposa tem algo guardado contra o seu marido durante 10, 15, 20 anos, o marido contra a esposa, o pai contra o filho contra o pai, o amigo contra o amigo, contra a amiga e por aí vai. Só Deus, de fato, tem a vontade de perdoar. Isso é algo divino, é algo que emana do coração de Deus, da natureza de Deus, da divindade, do caráter, da essência do Criador. Ninguém mais tem vontade de fato de perdoar. Deus é o único de fato com vontade de perdoar. Agora, por que Deus quer perdoar? Por duas razões básicas. A primeira razão, ele sabe que a culpa retida adoece o homem. Ele sabe que a culpa retida faz mal a você. A culpa retida te corrói, te adoece, te destrói. Adoece o homem. Agora vamos voltar para esse texto de Marcos, capítulo 1. Aqui, Jesus estava em Cafarnaum, pregando dentro de uma casa. A multidão o cercou. Não cabe mais ninguém ali. Não entra mais ninguém. Para sair também é difícil. Ali alguns homens vêm trazendo um amigo, um paralítico, amarrado, entravado, atrofiado no leito. Eles tentam uma ação na linha horizontal. Agora vamos lá direto. Dá licença, abram um caminho. Aquele tempo ninguém dizia em nome de Jesus, sai da frente. Não, dá licença, abre caminho. Mas ninguém dava licença. Ninguém abria caminho. Jesus estava lá. Se alguém dissesse em nome de Jesus, Pedro diria nada. Ele não falou nada, cala a boca aí. Pedro era desse jeito, né? Ia direto ao assunto, porque Jesus não falou nada, por que você está falando em nome de Jesus? Naquele tempo não diria em nome de Jesus, abre caminho que eu quero passar. Não. Por favor, abram alas, deixe-me passar. Ninguém abriu alas. Então eles disseram, vamos abrir o telhado. Tiveram uma ideia brilhante, fascinante, trepar pela parede, através de uma escada e arrancar o telhado para descer o paralítico. Aí buscaram uma solução radical do andaime das roldanas e foram lá para cima, começaram a destelhar a casa. Uma ação politicamente incorreta. Ninguém faz isso com a casa do outro. Ninguém sobe lá em cima com escada ou por um andaime para arrancar o seu telhado, para descer ali um paralítico na sua sala. E mesmo que fosse possível, redondamente uma coisa ilegal de se fazer. Saiu abrindo o telhado, aí descer o homem completamente amarrado. E o homem descia, todo mundo olhando e vendo que loucura, que desespero. É aquele homem mal mexendo, só mexendo com a cabeça e olhando. E de repente Jesus estava falando.
e no meio do sermão aquele tablado, é um palco, um circo da esperança, vem descendo o homem todo amarrado na presença de Jesus. Então todos estavam apavorados, o dono da casa mais espantado ainda, o telhado todo destruído, todo arrebentado. Mas estava descendo o homem. Tomara que não chova, meu Deus! E aí está o homem, ali diante de Jesus. Jesus nada disse. Não se faz isso na casa dos outros. Ou espera um pouco. Espere que eu vou te dar uma atenção. Era o que muitos diriam hoje. Ele também não pode perguntar se tem dado uma oferta para ter feito uma cura ou para fazer alguma cura. Ele simplesmente olha e diz o seguinte: perdoado estão os teus pecados. Olhando para aquele homem, perdoado estão os teus pecados. Interessante, o problema do homem aparentemente não era pecado. Ele não foi procurar um sacerdote num confessionário, todo doente, todo torto, todo impedido de andar, todo duro, e vem Jesus falar de perdão. Perdoados estão os seus pecados. Ele olha para os olhos daquele homem. Ele sabe como aquela paralisia veio parar naquele homem. Ele sabe que o problema daquele homem é a culpa. Tinha feito alguma coisa algum tempo atrás. Alguma coisa tão forte, tão profunda, tão íntima, para afetar, para fragilizar, tão lá no fundo, tão lá dentro, que chegou a moer a vida dele, destroçá-lo, desconjuntá-lo, arrebentando com ele, a paralisá-lo. É uma ação moral, mas tem consequência de natureza psicológica, emocional e física. Se a somativa vira carne, não foi da noite para o dia, foi gradativa, mas estava ali, caminhando solenemente para paralisar o homem. Começa com uma dinâmica, vai para uma depressão, da depressão começa uma sensação de paralisia muscular. Não consegue mais ficar em pé. Ele senta e não consegue mais se levantar. Aí fica sentado e aí vai. E daí não consegue mais se mexer sentado. E aí não consegue mais nem se desviar. E ele se vê totalmente paralítico. E tudo começou com a culpa. Não estou dizendo aqui que toda doença é resultado de uma culpa. Pelo amor de Deus, nem pense isso. O livro de Jó está escrito na Bíblia para nos mostrar que a gente sofre. E nem sempre sofre porque pecou. Sofre por outras razões também. Mas há muitas enfermidades que às vezes resultam da culpa não resolvida. A culpa retida tem esse poder de adoecer as pessoas. Por isso Jesus olha para o homem e antes de fazer qualquer coisa diz: filho, perdoado estão os seus pecados. A segunda razão pela qual Deus quer perdoar a todos nós é: Ele sabe o perdão retido não exalta a Deus. Deus sabe que o perdão retido não exalta a Deus.
A culpa retida adoece o ser humano. De outro lado, o perdão retido não exalta a Deus. Deus não tem glória quando as pessoas estão arrebentadas. Deus não está tendo glória quando as pessoas estão adoecidas. Deus não está tendo glória quando as pessoas estão infelizes, tristes, amarguradas com a vida mal resolvida, porque o perdão não foi liberado, porque eles não conseguiram alcançar a dimensão da graça. Deus não tem glória quando as pessoas que andavam para trás deveriam andar para frente, livre de culpa. Deus não tem glória porque cantava, louvava, para de louvar de uma hora para outra. Deus não tem glória quando uma pessoa ativa se torna inativa. Deus não tem glória por alguém que pregava, para de pregar por causa de culpa. Deus não tem glória quando alguém que amava, para de amar por causa da culpa. Deus não tem glória quando alguém que é cheio do Espírito Santo se amargurou e não fala mais em línguas, e não tem mais dom de discernimento, não tem mais dom do Espírito, não tem mais a ação ativa do Espírito em sua vida. Deus não tem glória quando a igreja perde a visão do Evangelho. Deus não tem glória quando a cruz de Cristo é substituída por idealismo humano. Deus não tem glória quando o Evangelho de Cristo é vertido por um evangelho político, social, do entretenimento e promíscuo. Tudo isso é perdoável, e é perdoado porque ele sabe que perdão retido não exalta a Deus. Deus sabe que o perdão retido não o exalta. Como ele faz para perdoar você e a mim? O que Deus faz para trazer este perdão para a gente? O que ele faz? O que Deus leva em consideração a fim de poder compartilhar esse perdão, que abraçar, beijar, acolher a gente? Primeiro lugar, ele leva a fé em consideração. Só a fé. Deus não leva mais nada em consideração. Somente a fé. Olha o que diz o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Que coisa boa, só ele leva a fé em consideração. A fé não depende de boas obras. A fé não depende de pedigree de ninguém. A fé pode nascer em qualquer lugar. Mesmo na alma mais inóspita, ela pode brotar e florescer e crescer. O apóstolo Paulo diz: quem trabalha o dia inteiro, no fim do dia recebe um salário, recebe o que merecia. Mas ele diz: quando alguém que não trabalha se apresenta no fim do dia ao patrão, nada recebe. Acreditando que o patrão é bom, é generoso, é misericordioso, é gracioso e que vai dar a ele alguma coisa, e recebe do patrão, recebe não pelos seus próprios méritos, mas pela sua fé, na bondade e na misericórdia do patrão. Paulo diz isso com a gente. É assim. Nós não somos desse tipo que se apresenta no fim do dia com essa carga de boas obras e diz que chegar simplesmente acreditando que o patrão não é patrão, mas é Pai misericordioso. Não vai me tratar segundo as minhas obras, mas vai me tratar segundo a sua multidão das suas misericórdias. É Ele. E essa é a fé que nele devemos ter. Ele que leva em consciência apenas a sua fé. Essa fé que ele enxerga,
É em razão dessa fé que ele diz: filho, teus pecados estão perdoados.